Amanhã eu gostaria de falar sobre o poder da palavra. A palavra tem poder. Provérbios 18, 21 fala assim: a língua tem poder. A tradução dessa palavra poder significa força. A língua tem força sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Leia esse texto base, por favor. A Bíblia nos ensina que a maneira como nós falamos trará tanto benefício como consequência. Ou seja, cada palavra proferida vai passar por um ciclo até produzir um resultado. Olha o que Deus fala para o profeta Isaías, o que Deus ensina para Isaías. Isaías 55, verso 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu a enviei. Quem está falando isso? O próprio Deus. Tudo aquilo que Deus fala, Ele fala com um propósito por detrás da palavra que Ele libera. Toda palavra que é liberada, por detrás dessa palavra tem um propósito. Essa palavra pode gerar vida, ou essa palavra ela pode gerar morte. Eu sei que nós estamos interessados na vida, mas nem sempre tudo aquilo que nós falamos é palavra de vida. Lucas 6:28 fala assim: abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Por que Jesus está ensinando isso para a igreja dele? Porque já de cara eu quero trazer um princípio, que em cima desse princípio a gente vai desenvolver toda a palavra. A palavra que você fala, a palavra que eu declaro, ela tem poder. Se eu não tiver o conhecimento, ela tem poder. Se eu tiver o conhecimento, ela tem poder. O inimigo muitas vezes quer nos deixar no lugar onde a gente fica isolado do conhecimento e o conhecimento de Deus. A Bíblia diz assim: o meu povo perece porque falta de conhecimento. Mas não é o conhecimento desse século, não. É o conhecimento de Deus. Por que a Bíblia fala assim: abençoe e não amaldiçoe? Porque por detrás de cada palavra tem um propósito. Se você quiser escrever isso, eu acho que vale a pena. Para colocar em algum lugar onde você venha se lembrar. Por detrás de cada palavra tem um propósito. E esse propósito vai gerar um fruto. Tá certo? Nem sempre nós acertamos no propósito da palavra que nós falamos. Estou falando por mim. Eu erro no falar. Por que eu erro no falar? Porque eu estou aprendendo a desenvolver isso daí. A Bíblia diz assim: aquele que é perfeito varão, ele não erra no falar. Mas aquele que erra é porque ainda está sendo aperfeiçoado. Eu estou sendo aperfeiçoado. Por isso, muitas vezes, por que eu preciso falar isso? Porque quando eu sou maltratado, quando eu sou rejeitado, a minha tendência humana é fazer o quê? A mesma coisa. Quando eu caio nessa arapuca, nessa cilada, eu libero uma palavra que não é palavra de vida. O problema é que essa palavra que não é uma palavra de vida, ela sofre, ela é um bumerangue, né? Você já brincou de bumerangue, aquele negócio que você atira e você fica parado e em algum momento isso volta para as tuas mãos? Assim é a palavra que sai da nossa boca. Toda palavra que eu soltar é um efeito bumerangue. Ela vai passar por um ciclo e vai voltar aonde? Para onde ela vai voltar? De volta para mim. Então, quando eu libero bênção, o que volta para mim? Quando eu libero maldição, o que volta para mim? Maldição. Então, aqui está um princípio. Por que Deus ele tem um compromisso com a palavra dele? Porque uma vez que ele declarou, ele sabe que essa palavra vai passar por um processo e vai voltar para ele com um propósito. E ele está ensinando isso para nós, igreja. Toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda palavra que sair da nossa boca, ela tem um propósito. Ela pode gerar bênção ou ela pode gerar algo
que muitas vezes nós não gostamos do resultado. Tá certo? Você entendeu isso? Fica claro isso daí? Porque a partir de agora eu vou desenvolver a palavra. O coração indica o estado do que eu falo. Ou seja, tudo aquilo que eu falo é consequência do meu coração. Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Você quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa? Para você conhecer a pessoa, deixe a pessoa falar. Aquilo que a pessoa falar para você é um diagnóstico do que está no seu coração. Quando a pessoa fala muito de emoções, é porque o coração dela precisa de cura emocional. Quando a pessoa fala muito de conquistar, tem que avançar. Deus não sei o que, Deus me colocou sobre cabeça e tal. O que está dentro do coração dela? Esse negócio. O que nós precisamos colocar no nosso coração para equilibrar esse processo? A palavra de Deus. Quando eu coloco a palavra de Deus, o salmista falou assim, eu escondo a tua palavra no meu, porque a palavra equilibra, dá equilíbrio para tudo aquilo que é propósito de Deus. Tá certo? Olha só, a mesma verdade é dita, mas com foco também no fato de que, se a boca fala do que o coração está cheio, o coração pode encher do que a boca fala. Em outras palavras, o coração contamina a boca e a boca contamina o... Tanto o coração contamina a boca, como as palavras que eu falo contaminam o meu coração. Porque quando eu falo mal, eu contamino quem? A mim mesmo. Quando eu trago uma palavra de juízo, essa palavra volta para mim como juízo. Aí você vê pessoas que falam assim, eu sou do Senhor, nasci de novo. Glória a Deus. Mas por que você nasceu de novo? Porque eu nasci de novo, eu preciso entender essas coisas. Porque às vezes a pessoa não consegue romper. Por que não consegue romper? Porque cada palavra é uma semente, ela vai produzir um fruto. Mais cedo ou mais tarde ela vai produzir um fruto. Isso vai enchendo o meu coração. É preciso, uma vez que eu aprendo que a palavra de Deus é a verdade, agora eu vou começar, o desafio é guardar a palavra no coração. Quando você guarda a palavra no coração, que é a verdade de Deus, o que você vai sair falando? A própria verdade. Agora, aqui a gente tem um cuidado, precisa ter um cuidado. Uma vez que eu conheço a verdade, agora eu vou falar a verdade para esse irmão. Esse irmão precisa ouvir essa verdade. Você já ouviu isso? Não. Eu já errei demais nisso, com a verdade, trazendo princípios que são libertadores, que é a palavra de Deus. João 8,32 fala assim, conhecerão a verdade e a verdade os... Efésios 4,15, antes seguindo a verdade cresçamos em quê? Cresçamos em quê? Cresçamos em... Risque, sublinhe, faça um círculo em volta. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus. Uma vez que eu tenho conhecimento da verdade. Agora, porque eu tenho conhecimento da verdade? Eu quero falar a verdade. Mas para mim falar a verdade, eu preciso me revestir de amor. A verdade liberta. Sim, está correto. Mas somente o amor pode edificar. Fala edificar. Porque quando eu falo uma verdade, somente através da verdade, somente uma verdade nua e crua, a tendência nem sempre é boa, o resultado nem sempre é bom. Por isso eu preciso aprender a ter a maturidade no falar. Eu preciso desenvolver a maturidade no falar. Olha o que 1 Coríntios 13, 11 fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 13, o contexto está falando sobre amor.
O amor é isso, é tal. Mas no verso 11, ele muda a essência um pouco, falando assim, quando eu era menino, quando eu era imaturo, eu falava primeiro, eu pensava depois e julgava por último. Ah, como a gente erra nesse processo. Eu sou assim, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu não penso e eu não julgo. Porque o imaturo, o menino, ele não tem preocupação naquilo que ele vai falar, tem? O seu filho, ele tem filtro naquilo que ele vai falar? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, o menininho chegou e falou assim, mamãe, eu estou número 2, na frente de todo mundo. Ele pensou? Por quê? Imaturo, menino. O menino, ele fala primeiro. Ele pensa na consequência quando a consequência chega. E por último, ele vai tentar entender o cenário. A maturidade é, eu julgo primeiro a situação. Aconteceu alguma coisa com Orlando. Eu tenho que falar algo com ele. Mas eu vou procurar entender o contexto todo. O contexto do A, o contexto do B. Julgar o que realmente está acontecendo. Pensar se é o momento certo de falar aquilo que eu tenho preparado para falar. E por último, se eu passar por esse processo, agora eu estou apto para falar. Falar o quê? Aquilo que edifica. Jesus, ele fala assim para os discípulos, eu tenho muito para falar a vocês. Porém, eu não posso falar agora, porque vocês não estão preparados para ouvir o que eu tenho para falar. Certo? Correto? Procede essa informação? Por quê? Porque aquilo que Jesus tinha que falar para os discípulos, eles não estavam preparados para ouvir. Então, a Bíblia diz assim, há tempo para todas as coisas. E a maturidade me leva a saber falar no momento correto. No momento que é para edificar, no momento que é para construir. Olha só o que fala Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Que ouro é isso, não é não? Quando você ouve uma palavra e você fala assim, tudo que eu precisava ouvir nesse momento era essa palavra. Mas por detrás dessa palavra, tem alguém que julgou o momento. Tem alguém que pensou se era o melhor momento para falar isso daí. E ele trouxe essa palavra com a intenção de edificar. Se nós passarmos por esse processo, a gente vai minimizar os nossos erros e conflitos nos nossos relacionamentos. A maior parte dos conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos é porque nós erramos no falar. A maior parte dos conflitos que eu tenho no meu relacionamento com a minha esposa é quando eu erro no falar. Eu não julguei a situação. Ela me apresentou algo, eu não julguei a situação. Eu não pensei se era o momento de trazer aquilo ali. Aí eu falo, eu trago a verdade. Às vezes ela fala para mim assim, eu não preciso de um pastor, eu preciso de um amigo nesse momento. Aí se tira a batina, né? Porque às vezes, eu falando de mim, a gente quer ser muito verdade, sabe? A verdade liberta, mas somente o amor edifica. E é isso que faz com que os relacionamentos sejam transformados. Porque, além de falar uma verdade, eu tenho a preocupação. É um presente. Uma coisa é você entregar um presente assim... Um presente, né? Você comprou uma camisa, você entrega um presente para a pessoa. Esse aqui é meu presente. O cara vai olhar e falar, muito obrigado. Agora, outra coisa é quando você embrulha esse presente. Você envolve esse presente. Você coloca ele numa sacolinha bonita, né? Fala assim, meu irmão, isso aqui é um presente para você. A pessoa ela vai abrir o presente depois de 2 dias, mas a apresentação daquele presente já encheu o coração dela, ou não encheu. Deve ser da mesma maneira que o Senhor nos agracie para falar a verdade dessa maneira. Tá certo? Porque a maturidade, quando eu aprendo a maturidade, automaticamente eu vou saber como me comportar e falar na hora correta. Amém? Agora eu quero aplicar isso que eu estou falando num exemplo bíblico. Números capítulo 11, prepara aí a sua leitura.
É uma história que eu e você nós conhecemos, porém eu quero extrair alguns princípios que são interessantes. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, em outras traduções, cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós, e o Senhor ouviu isso. O contexto segue, né? No verso 9 fala assim: então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu ela e estava leprosa. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão somente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Vamos aplicar essa palavra aqui? O cuidado que nós precisamos ter. O que falamos pode causar. O que eu falo, nessa altura você já entendeu. Tudo aquilo que eu falar vai ter uma consequência. Vai ter um resultado. E aqui a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado com aquilo que eu falo é com o julgamento. Oh, meu Deus do céu, como nós erramos nesse processo. Números 12, 1 fala assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, ou cuxita. Na cosita bella, na morenita, Moisés tinha bom gosto. Um homem que amava o Senhor, pero conhecia o que era bueno. Na morenita. Na morenita. E eles começaram a criticar Moisés por isso. Na realidade, se a gente continuar lendo o contexto, a gente vai ver que depois disso eles falam assim: mas Deus não tem falado através de mim? Miriam falava assim: mas eu não sou profeta também? Eu não sou profeta? Arão, eu não era aquele que ia lá falar com Faraó? Não era aquele que representava Moisés? Ou seja, lá no fundo, aquele julgamento, ele era resultado, sabe de quê? Inveja. E por isso, julgaram. Tiago 4,11. Irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. O julgamento é você tomar uma decisão por aquilo que o teu olho está vendo. Você não julgou no bom sentido, você não pensou e não se inteirou do que está acontecendo. Eu vejo, e porque o meu coração está enciumado, porque o meu coração tem alguma coisa que não está legal, automaticamente eu trago um julgamento. E como consequência do julgamento, eu levo isso para o meu coração. E a boca fala do que o coração está, e eu passo a julgar o meu irmão. Né? Isso é perigoso. Segundo lugar, consequências. Números 12, 9 fala assim: então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e eles os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. A maior parte dos conflitos que nós temos é por causa de sentimento. Nós não pensamos nas consequências daquilo que muitas vezes nós falamos. Falamos coisas para os nossos filhos, falamos coisas para os nossos cônjuges, e assim a gente segue em frente.
né? Mas toda palavra ela gera uma consequência. Aqui eles estavam falando mal de Moisés. Quem era Moisés? Mas Moisés também era o irmão deles, né? E aí eles se acharam no direito de começar a falar mal, de começar a colocar Moisés como um irmão. Moisés era irmão deles, mas Moisés era alguém que Deus tinha separado como autoridade naquele lugar para poder ser o profeta que Deus estava usando. No contexto, Deus fala assim, olha só, com os profetas eu falo através de visões, através de sonhos, mas com Moisés é diferente. Moisés eu falo com ele face a face. Mas o maior princípio que Deus estava ensinando aqui, é porque essas pessoas estavam vivendo no meio do povo. Aquele povo que saiu do Egito, o que mais eles faziam? Murmuravam, julgavam, falavam mal de Deus, falavam mal de tudo. Tudo estava ruim. Sabe, quando a Bíblia diz assim, as más companhias, elas corrompem. Se você anda no meio de pessoas que falam mal de A, B, C, D, F, G, H, e você não se posiciona, vai chegar um momento que você vai fazer o quê? Vai falar mal do mesmo jeito. E eu estou falando de Miriam, uma profeta, e de Arão, que é o sumo sacerdote. Esse negócio cola. Esse negócio pega. Por isso que eu preciso me posicionar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Porque isso tem consequência. Quando se fala de terceiros, sem terceiro estar presente, isso é pecado, é maledicência. E o terceiro lugar, isso gera vergonha. Números 12 e 14 fala assim, o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Você já viu alguém cuspindo? Não. É nojento? A Nilka vira do avesso. Mas o que Deus estava falando é assim, ó. Quando eu falo mal do meu irmão, é esse o som que sobe diante de Deus. E era isso que Deus estava tratando com Miriam e Arão. Quando eu faço isso, é dessa maneira que Deus vê. E aí nós clamamos para Deus curar a igreja. Nós clamamos para Deus nos restaurar. Mas a gente não tem cuidado com a nossa boca. E eu não entendo porque muitas vezes o coração esfria. Porque eu perco o interesse pelas coisas do Senhor. Porque eu perco o interesse pelo relacionar, por estar no meio do corpo. Porque quando eu falo mal do Orlando, o primeiro sintoma que vai acontecer é eu me afastar do Orlando. Eu não fico perto de pessoas que eu estou descendo o porrete. Falo isso para que a gente, como igreja, venha resgatar alguns princípios que são necessários. E que Deus gere temor no nosso coração. Depois, eu já vou entrar na parte boa da palavra. Onde eu vou falar aquilo que gera vida. Mas eu preciso tratar aquilo que não gera vida. Mas eu sou um homem de Deus, eu também sou. Mas eu quero falar que eu já errei demais. E se eu não tiver cuidado, continuo errando. Por último, paralisou os processos. Número 12 e 15 fala assim, então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O que aconteceu? Deus falou assim, para tudo. Para todo o processo. Por que tem que parar o processo? Tem que curar o foco.
Tem que curar o estupim que gera pólvora para ficar pá o tempo todo. Deus falou assim, chegou na liderança esse negócio. Chegou naqueles que era para combater a fofoca, aqueles que era para parar o processo, chegou neles e Deus falou, para tudo. Porque se não parar tudo, não tem como seguir em frente. O corpo continua se contaminando. É preciso parar o processo, deixa a Miriam 7 dias fora. Ela precisa entender a responsabilidade que ela tem. Para quê? Para que quando ela voltar, restaurada e curada, Deus curou e restaurou. Mas primeiro Ele tratou o processo. Para que quando ela voltasse, a igreja continuasse caminhando, continuasse em frente. Saudável, restaurada, bem, tratando as coisas da maneira que deve ser tratada. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Faz um pouco de sentido o que eu estou falando, não? Porque não adianta nós ficar falando palavra de vida, 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 vida. Eu sei que essa palavra vai gerar vida, porque é o que a palavra diz. Mas se ainda tem raízes que está produz vida, mas produz também outra erva daninha. As duas coisas crescem paralela. Então você arranca a erva daninha e corre para a vida. Arranca a erva... Não, tem que parar com a erva daninha e ficar focado na vida. Fala assim, é o que aconteceu com Isaías quando ele chega diante do Senhor. Um profeta. Alguém tem dúvida que Isaías era um grande profeta de Deus? Mas quando ele chega diante do Senhor, ele se depara com a glória de Deus, ele fala assim, Deus, as minhas palavras, eu estou falando juízo, e tem uma coisa, Deus, as minhas palavras, elas não estão sendo puras diante do Senhor. Eu estou no meio de um povo que fala mal, e eu comecei a falar mal igual o meu povo. Purifica. Por que Deus purificou os lábios de Isaías? Porque não tem como seguir com essas duas vertentes. O que nos interessa é a vida. Talvez nós erramos nas palavras que nós falamos sobre os filhos, sobre o casamento, sobre qual área que for. E hoje é dia de arrancar essa raiz daninha no nome de Jesus. Para que quando a gente semeia a boa palavra, que é a palavra de oração, a palavra de Deus, já tirou toda a legalidade. Agora o terreno está preparado para começar a gerar nova vida. É isso que Deus está falando conosco. É isso que Deus quer tratar conosco nessa manhã. Entendido até aqui? Não. Vamos aplicar a parte boa? Aprendendo a praticar o poder da palavra. Em grego, logos e rema podem ser sinônimos. Mas em termos bíblicos, logos se refere a Jesus. E rema, as palavras proferidas por Jesus. João 1,1 fala assim, no começo, aquele que é a palavra já existia. Estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem... Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e cheio de... Jesus trazia a verdade. Mas ele embrulhava essa verdade com o quê? Com graça e amor. Você precisa de graça para falar? Eu preciso. Você precisa de graça para falar? Tem 2 pessoas que têm, o resto está na bênção, tá? Se você precisa de graça, seja corajoso. Fala assim, eu preciso de graça para falar. Eu preciso de graça para falar. Então fala assim, Senhor, me ajuda, juntamente com a verdade, ser ungido com a tua graça, para poder edificar as vidas. No nome de Jesus. E a primeira coisa que eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a falar aquilo que produz vida. João 6,63 fala assim, as palavras que eu lhes tenho falado, elas são espírito e são vida. 2 Reis 4,25. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-lo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você? Com seu marido? Com o menino? E ela respondeu o quê? Vai tudo bem. Qual é o contexto dessa palavra? Alguém lembra? O filho dela estava como?
E quando ela chega diante do homem de Deus, porque o profeta representava Deus naquela época do Velho Testamento. Quando ela chega diante do homem de Deus, ela fala o quê? Ele pergunta, eu sei que tem alguma coisa errada, mas ele pergunta, como está? Ela libera uma palavra. Qual a palavra que sai da boca dela? Essa palavra foi liberada, ela cumpriu um ciclo e voltou para ela como? Como que ela voltou? O filho dela recebeu de volta a vida, através da palavra de uma mãe. Aprender a falar o que gera vida, vai produzir vida na sua vida. Porque isso não é olhar somente para as circunstâncias. É olhar para as circunstâncias, mas se apegar ao princípio da palavra de Deus. Tem alguma coisa que precisa ser gerada vida na sua vida hoje? E as circunstâncias falam assim, olha só, isso daqui eu não sei se tem mais jeito. Humanamente falando, tinha jeito para o filho da sunamita? Não. Mas ela libera uma palavra de... O que você precisa liberar hoje? Para que isso venha gerar vida em você. É uma questão migratória? É uma situação familiar? É a sua vida espiritual? O que é que você precisa nessa manhã? Liberar uma palavra de vida. Porque ela estava chamando à existência aquilo que humanamente não existia. Romanos 4,17 fala assim, Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do Deus, ele precisa que uma palavra seja liberada. Lembra que a gente leu João capítulo 1? No princípio era que era o verbo? A palavra. Tudo aquilo que Deus ia criar, o verbo, ele liberava. Haja luz. E luz acontecia. Haja separação entre as águas e as terras. E assim acontecia. Os fundamentos sejam colocados. E assim o verbo ia na frente, a palavra ia na frente. E Deus vinha construindo aquilo que a palavra ia sendo falada. Porque Deus tem um compromisso enorme com a palavra dele. Uma vez que ele falou, ele vai cumprir. Porque ele não é filho do homem para que minta e nem homem para se arrepender naquilo que ele prometeu. Por isso que quando a mulher Cirofenícia chega diante de Jesus e se prostra e faz um escarcéu e faz aquela choradeira, e Jesus fica paradinho. Por que Jesus fica paradinho? Porque no momento que Jesus liberasse a palavra, aquilo ia acontecer. Chegou o momento que ela toca o coração de Jesus. Não é por muito falar que a gente toca o coração de Jesus. Mas é por uma palavra que parece que é uma chave que entra no coração dele. Isso aconteceu e Jesus falou assim, então que seja feito segundo a tua vontade, segundo a tua fé. E realmente aconteceu. O que você precisa da palavra? O que você precisa de Deus hoje, nessa manhã? O que eu preciso de Deus nessa manhã? Eu preciso aprender a falar aquilo que gera vida. O Jonas, o Denis hoje falou sobre o Vale dos Ossos Secos. Tem alguma coisa que ficou seco? Tem algum relacionamento que ficou seco? Tem alguma coisa que ficou seco na caminhada? O que tem que ser feito? O que Deus falou para o profeta? Profetiza sobre os ossos secos. Profetiza, mas quantas vezes? Não sei. Continua profetizando. Profetiza até que os ossos comecem a gerar vida. Até que os tendões comecem a nascer. Porque se Deus mandou você profetizar, Ele é fiel para fazer com que esses ossos se transformem em um grande exército. O que nós precisamos fazer nesse momento? Se firmar na palavra e profetizar a palavra. A igreja sempre foi fundamentada sobre esse fundamento. A palavra de Deus. E é Deus que libera a edificação da igreja dele. Amém? Por isso eu preciso aprender a falar o que edifica. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe significa podre. Não dá para usar mais. Ontem eu fui pegar um negócio na geladeira e estava lá embaixo na última gaveta, sabe? Aquele negócio que fica escondido lá, você vai jogando em cima e fica escondido. Aí quando fui pegar o milho para fazer, o milho estava estragado. Alguém tem coragem de comer alguma coisa estragada? Por que muitas vezes nós damos a palavra estragada para os outros comer? É isso que está falando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra estragada, mas somente aquela que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Edificação é o ato de alguém que promove o crescimento do outro em sabedoria, o mesmo que constrói um edifício. Ou seja, a palavra que sai da minha boca através de sabedoria, ela agrega valor na vida do meu irmão. É isso que a palavra está falando. Não saia da nossa boca nenhuma outra palavra. Muitas vezes daqui nesse país, a gente vai pegando os costumes desse país. É ou não é? De tanto ouvir algumas coisas, às vezes a gente solta algumas coisas. Por quê? Porque você vai acostumando o teu ouvido, vai ouvindo isso todo dia, e quando você vê, você soltou um costume. Mas essa palavra, ela edifica? Essa palavra, ela traz edificação naquilo que você está falando? Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Nem todo tempo é tempo de falar. Fala assim comigo, nem todo tempo é tempo de falar. Por isso que por isso que Deus, quando te criou, Ele te deu 2 ouvidos. Né? Para quê? Para ouvir mais. A Bíblia diz assim, e seja pronto e tardio para falar. Mas nós estamos sempre prontos e tardio, ou quase nunca queremos ouvir. Aí nós erramos. Aí a palavra não é uma palavra que edifica. Você começa a falar com a pessoa, no meio da conversa a pessoa já interrompe e já dá uma sentença. Mas posso terminar de falar? Não, isso é assim. Aí você fica chateado porque não conseguiu falar, ouviu aquilo que você não queria ouvir, não estava nem preparado para ouvir, e ao invés da conversa ser edificada, da conversa gerar bom relacionamento, o que ela faz? Ela rompe o relacionamento. Não quero falar mais com o Glauco. Por quê? Porque você tem a verdade dentro de você. Mas porque você tem a verdade dentro de você, isso não te dá o direito de falar ela sem amor. E nós nos machucamos na caminhada por causa dessas coisas. E nos afastamos por causa dessas coisas. Por causa do meu temperamento, por causa da minha maneira de ser. E a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos unja, para que quando as pessoas cheguem no nosso meio, encontrem um povo amoroso, um povo que tenha paciência para ouvir, um povo que tenha paciência para abraçar, um povo que tenha a palavra que edifica. Fala assim, meu irmão, nessa situação, Deus tem isso para você. Isso vai fazer a igreja ser viva. Isso vai fazer a igreja crescer. Talvez, primeiro, um crescimento interno, né? Esse crescimento nem sempre a gente consegue ver. Para depois acontecer um crescimento externo. Falar a própria verdade. Josué 3:8 fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, porque para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Salmos 19:14 fala assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É preciso aprender a declarar a palavra em momentos de provações. Mateus 4:4 fala assim, Jesus respondeu, escrito está, ou está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra, ela gera coisas novas. Por isso que Jesus nos ensina a orar.
Mas quando nós vamos orar, depois de você abrir o coração, você precisa trazer o princípio da palavra. Porque se você ficar só orando sentimento, sabe qual é o compromisso que Deus tem com o sentimento? Deus está falando assim, fala algo que é princípio para que eu possa, através dessa palavra que você está falando, eu venha gerar vida na sua vida. Por isso é necessário declarar a palavra em momentos de provações. Não é? Porque o momento de provação é onde você está sendo provado na tua fidelidade. Na sua provação e na minha provação, como eu estou me comportando. Porque todos passam é uma ponte. A provação na vida é uma ponte. Todos, se não passaram, vão passar. E é nesse momento de provação é que eu vou mostrar realmente o que está dentro de mim. Por isso é importante se manter firme na palavra. Por isso é importante declarar a palavra nesses momentos de provações. Porque é através da palavra que Deus fala assim para você, nem só de pão viverá o homem, mas através dessa palavra que você está liberando, eu vou te alimentar. Jesus estava num momento muito difícil, e ele falou assim, eu me alimento da palavra que vem do coração do meu Pai. E por último, falar, testemunhar as maravilhas do Senhor. Atos 4:20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. João 4:39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Falar de Cristo transforma tanto aqueles que pregam como aqueles que ouvem. Essa palavra que eu estou falando para vocês, primeiro ela transforma, ela mexe dentro de mim. Falar de Cristo transforma tanto os que ouvem como aqueles que pregam. Conclusão. Palavras são sementes que são lançadas diariamente por nós. Essas sementes naturalmente produzirão frutos. Por isso, nossa vida será diretamente influenciada pelas nossas palavras. Provérbios 18:20 fala assim, sempre temos que comer o fruto das palavras que... Leia esse verso, por favor. Então eu volto para o começo da minha mensagem. Vou ler de novo Isaías 55, o verso 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da sua boca. Fala, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual eu a enviei. Que Deus coloque esse filtro nos nossos lábios. Que nós possamos ser esses profetas nessa geração, esses homens de Deus que têm esse compromisso e que têm, acima de tudo, esse entendimento. Da minha boca vai sair aquilo que agrada o coração do Senhor. Mas eu sei, falando de mim, que eu já errei. Eu não sei você, mas eu sei de mim. E para mim ter um bom resultado, para mim poder fazer uma boa construção, em algum momento da caminhada, eu preciso ver se essa construção que eu estou fazendo, ela está sobre um fundamento sólido. Para quê? Para que a edificação aconteça de maneira poderosa. Amém? Queria pedir para que os irmãos abaixassem um pouquinho a luz agora. E eu queria ter um tempo agora onde a gente pudesse olhar para cada um de nós e ao mesmo tempo olhar para o corpo. Para quê? Para que, se houver necessidade, a gente possa voltar e arrancar as raízes que tem produzido algum tipo de fruto estranho na nossa vida. Coloca um pouquinho mais de luz no meio da igreja, por favor, se for possível. Levanta um pouquinho mais. Porque senão eu fiquei sozinho aqui. Tem, Júnior? Vou acender a luz de trás, somente a de trás.
Ficou melhor. Aí, beleza, obrigado. Nós estamos falando de um princípio poderoso. E Deus, ele se move através dos princípios. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semeia, ele também vai semear. Vai colher, desculpe. Eu não posso plantar maçã e querer colher banana. Se eu plantar bênção, eu vou colher bênção. Mas se eu não plantar bênção, eu não vou colher bênção. Isso vai refletir na minha vida. E aqui a gente viu que o pecado de Miriam e de Arão refletiu no corpo todo. Deus falou assim, para tudo. Para todo o processo. Primeiro eu preciso tratar com esse princípio, para depois seguir em frente na jornada. E é isso que Deus quer fazer conosco. E é isso que Deus quer nos fazer nessa manhã, retirar essas legalidades. Retirar essas sementes que foram lançadas. E a partir de hoje fazer um compromisso diante de Deus. Assim como um dia Isaías foi selado, os lábios de Isaías, eles foram selados por Deus. E a partir daquele momento esse homem de Deus teve um compromisso de falar somente a verdade em amor. E toda vez que começava uma conversa estranha, ele se levantava e falava assim, eu não tenho compromisso com isso daí. Eu sou um profeta da verdade. Eu não quero ter parceria com aquilo que não gera vida. Não quero. E talvez, falando de mim, eu preciso me arrepender. Talvez você precise se arrepender, como Arão e Miriam precisaram se arrepender. Arão intercedeu diante de Deus, diante de Moisés, falando assim, Moisés, interceda diante de Deus por causa desse pecado, por causa dessa situação. E a palavra fala que Deus fala assim, eu vou curar Miriam, eu vou restaurar Miriam, mas eu também vou tratar aquilo que precisa ser tratado. Esse é o tempo que nós, como igreja, precisamos despertar, para nós podermos nos fortalecer como corpo. Para que essa casa volte a ser cheia novamente, é preciso trabalhar esse fundamento. Entender quem eu sou nesse corpo. Entender que eu faço parte dessa igreja. Entender que eu tenho compromisso com aquilo que eu escuto e com aquilo que eu falo. Isso vai gerar vida. Aí quando eu falo vida, os céus se abrem. Aí as pessoas quando chegam neste lugar, vai haver restauração. Quando as pessoas chegam neste lugar, casamentos vão ser restaurados. Quando as pessoas chegam nesse lugar, cura vai acontecer. Porque só temos um coração, uma só palavra e o mesmo propósito. Selamos o corpo fica selado contra essas coisas. Levantamos o sistema imune, para quê? Para estarmos fortalecidos. Quero orar nesse momento. Não vou trazer os meninos do louvor para cá, porque eu entendo que essa é uma palavra que Deus quer falar comigo e com você. Eu não estou trazendo isso com um julgamento, de maneira alguma. Eu estou trazendo isso falando de mim. Eu preciso me arrepender. Eu preciso semear aquilo que gera vida. E pedir que o Senhor cele meu coração contra todas as outras coisas que não são aquilo que geram vida. Se coloque de pé, por favor. Ore assim comigo, fala, Senhor, nessa manhã eu venho diante de Ti e me arrependo por toda palavra que saiu da minha boca. Seja a palavra de julgamento, seja a palavra de crítica, seja o que for. Eu entendi hoje que ela vai gerar um fruto. Então, Senhor, me perdoa. Perdoa por aquilo que eu falei. Retira toda a legalidade, todo o direito legal
dessa palavra errada, dessa palavra torpe, gerar na minha vida. Cura, Senhor, toda palavra que gerou mal em mim. E no nome de Jesus, hoje, Senhor, eu faço um compromisso diante do Senhor, que da minha boca eu irei falar aquilo que edifica, aquilo que gera vida, aquilo que transforma, aquilo, Senhor, que traz a tua presença. Quero adorar com os meus lábios, mas também quero adorar com as minhas palavras. No nome de Jesus. Perdoa esse corpo, Senhor, que muitas vezes falamos mal uns dos outros. Perdoa, Senhor, toda a consequência que isso tem gerado. E peço, meu Deus, que o Senhor comece um tempo novo sobre as nossas vidas. Uma igreja fortalecida. Uma igreja que tem compromisso com a tua verdade. Em amor, declara ela. Para a glória do teu santo nome. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo a base, o alicerce desse corpo. E a partir dele, esteja fazendo uma edificação poderosa. No nome de Jesus. Senhor, eu cancelo, eu torno nulo, diante de Deus e diante dos homens, toda palavra que foi uma palavra de maldição, lançada sobre a minha família, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre minha vida profissional, sobre os meus relacionamentos. Eu torno nulo agora, diante do Senhor. Deus, envia teus anjos, recolhendo, Senhor, todas essas palavras e lançando no mar do esquecimento. Me perdoa, Senhor. E a partir de hoje, meu Deus, no nome de Jesus, eu quero abençoar a minha família. Eu quero abençoar os meus filhos. Eu quero abençoar essa igreja. Eu quero abençoar os meus relacionamentos. Eu quero abençoar a minha liderança. Eu quero abençoar o ministério que Deus tem me plantado. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero, Senhor, declarar que os céus estarão abertos sobre minha vida. E quando eu falar, os céus virão sobre mim. Sobre os meus relacionamentos. O Senhor me colocará sobre cabeça. O Senhor me fará prosperar. Em toda boa obra que eu fizer, eu verei com os meus olhos o fruto das palavras que sairão da minha boca, que são palavras de bênção. Eu declaro sobre a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Eu declaro sobre os meus relacionamentos, que são relacionamentos sarados, restaurados, no nome de Jesus. Se por um caminho o inimigo entrou, por 7 hoje ele vai sair, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero limpar o terreno espiritual, Senhor, onde o Senhor esteja passeando no nosso meio, e que o meditar do meu coração e as palavras que saem da minha boca sejam agradáveis diante do Senhor. Aí então, diz o Senhor, se o meu povo, que se arrepende, que clama, que se volta para mim, então dos céus eu ouvirei as suas orações. Responderei a sua oração e também vou sarar essa terra. Na autoridade que é no nome de Jesus, declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida, toda a terra ferida, toda a terra que foi ferida na caminhada, agora que o bálsamo de Gileade venha sobre nós restaurando,
restaurando o cansado, restaurando o aflito, restaurando aquele que se afastou, restaurando, que o Espírito Santo de Deus esteja restaurando a igreja dele, na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. E bendito será você por onde você andar. Bendito será na tua casa, bendito será no teu trabalho, bendito será aonde você colocar a planta dos teus pés. Esse lugar será um lugar de paz. A paz Shalom, que guarda o teu coração e a tua mente, estará sobre você. Na autoridade que há no nome de Jesus. Que assim Deus possa fazer sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Dê um forte amém.